a Europa encontra-se numa encruzilhada. Durante décadas, o continente foi sinônimo de estabilidade, progresso e prosperidade. Foi a força motriz por detrás de alguns dos maiores avanços sociais e econômicos do mundo. Mas esta posição privilegiada parece estar a desmoronar-se. Hoje, a Europa enfrenta desafios que ameaçam relegá-la para segundo plano, face a gigantes econômicos como os Estados Unidos e a China. As razões são várias, desde crises políticas internas à incapacidade de acompanhar o ritmo acelerado da inovação tecnológica. Este vídeo analisa as causas do declínio europeu, como os Estados Unidos e a China aproveitaram esta oportunidade para fortalecer a sua posição global, e o que a Europa pode fazer para recuperar o seu lugar no palco mundial. Se quer perceber como o mundo está a mudar e qual o papel da Europa nesta nova ordem mundial, então fique conosco. Interessado? Primeiro, o declínio da França e da Alemanha. Os motores que começam a falhar. Para entender a situação atual da Europa, é crucial analisar o estado das suas principais economias, França e Alemanha. Estes países foram sempre os pilares da União Europeia, tanto a nível econômico como político. No entanto, nos últimos anos, têm mostrado sinais de fragilidade que não só afetam os seus próprios territórios, como também têm repercussões em todo o continente. Em França, a situação política e econômica torna-se cada vez mais instável. Os protestos em massa, que começaram com os coletes amarelos, evoluíram para movimentos de contestação mais amplos, refletindo a insatisfação de grande parte da população. A falta de uma liderança clara e as divisões internas no governo têm dificultado a implementação das reformas necessárias para modernizar a economia. A isto junta-se uma dívida pública em constante crescimento, o que levanta dúvidas sobre a capacidade do país em sustentar o seu modelo econômico a longo prazo. Por outro lado, a Alemanha, tradicionalmente vista como o motor econômico da Europa, também enfrenta dificuldades. A transição para uma economia digital e sustentável colocou grandes desafios ao seu setor industrial, especialmente à indústria automóvel. Empresas como a Volkswagen, que durante anos dominaram o mercado mundial, lutam agora para se manterem competitivas face às novas tecnologias e a concorrentes como a Tesla. Para além disso, a dependência da Alemanha das exportações torna o país vulnerável às tensões comerciais e à evolução da economia mundial. Estes problemas na França e na Alemanha não são casos isolados, mas sim sintomas de um problema mais profundo na Europa. A falta de inovação, a lentidão das instituições e uma economia presa a velhas receitas estão a colocar em risco o peso do continente no palco mundial. Segundo, os Estados Unidos e a China. Em ascensão. Enquanto a Europa lida com os seus desafios internos, os Estados Unidos e a China não têm perdido tempo. As duas potências aproveitaram a última década para se afirmarem como líderes globais, investindo massivamente em setores estratégicos e moldando a economia mundial à sua imagem. Nos Estados Unidos, os gigantes tecnológicos transformaram completamente a paisagem econômica. Gigantes como a Google, Apple, Amazon e Tesla não só dominam os respectivos mercados, como também redefiniram as regras do jogo na economia digital. Este sucesso não aconteceu por acaso. Os Estados Unidos conseguiram criar um ecossistema que incentiva a inovação, combinando capital de risco, talento internacional e políticas favoráveis às empresas. A China, por outro lado, adotou uma abordagem diferente, mas igualmente eficaz. Com uma economia fortemente controlada pelo Estado, o país asiático investiu milhares de milhões em setores como inteligência artificial, energias renováveis e infraestruturas. Além disso, a sua estratégia de expansão global através da iniciativa Belt and Road, Nova Rota da Seda, fortaleceu a sua influência em regiões-chave como África e Ásia. Estes acordos não só consolidam a posição da China como potência econômica,
como também afastam a Europa de mercados onde antes tinha vantagem competitiva. A diferença entre estes dois gigantes e a Europa reside na sua capacidade de se adaptarem rapidamente às mudanças. Enquanto os Estados Unidos e a China lideram a revolução tecnológica, a Europa parece estar a ficar para trás, presa a modelos econômicos e políticos que já não funcionam no século XXI. Terceiro, a falta de gigantes tecnológicos europeus. Um dos maiores problemas que a Europa enfrenta é a sua incapacidade de gerar empresas tecnológicas de classe mundial. Ao contrário dos Estados Unidos e da China, que possuem gigantes como Google, Apple, Alibaba e Tencent, a Europa não tem empresas que consigam competir a este nível. Apesar de existirem exceções como a Spotify, a SAP ou a Airbus, estas empresas não têm o mesmo impacto global que as suas congêneres americanas ou chinesas. Isto não só limita a capacidade da Europa de ser competitiva em setores-chave, como a inteligência artificial ou o comércio eletrônico, como também reduz a sua influência na definição das regras globais para a economia digital. A falta de gigantes tecnológicos europeus não é um problema isolado, mas sim um sintoma de um ecossistema que não incentiva a inovação. Em muitos países europeus, as regulamentações rígidas e a burocracia dificultam o crescimento de jovens empresas. Além disso, a falta de um mercado de capitais integrado limita o acesso ao financiamento para startups que pretendem expandir-se globalmente. O impacto desta situação é visível nos números. De acordo com estudos recentes, a economia europeia está 18% abaixo do seu potencial caso tivesse o mesmo nível de inovação que os Estados Unidos. Este déficit equivale a milhares de milhões de euros que a Europa perde anualmente, uma perda que afeta tanto as grandes empresas como os cidadãos comuns. Quarto, geopolítica. Uma Europa entre dois gigantes. A paisagem geopolítica mudou radicalmente na última década, e a Europa encontra-se numa posição desconfortável entre os Estados Unidos e a China. Durante muito tempo, a Europa viu a sua relação com os Estados Unidos como um pilar de estabilidade e cooperação. No entanto, esta relação arrefecia nos últimos anos, especialmente durante a administração Trump, quando tarifas e restrições comerciais colocaram pressão em vários setores europeus. Apesar de a atual administração americana ter tentado reavivar esta relação, a confiança da Europa está abalada, o que a obrigou a repensar o seu posicionamento no palco mundial. Ao mesmo tempo, a China emergiu como um concorrente de peso. A sua estratégia de investir em regiões-chave como África e Ásia permitiu-lhe ganhar influência em mercados antes dominados pela Europa. Para além disso, a capacidade da China de produzir bens tecnológicos de alta qualidade e a sua rápida ascensão em áreas como semicondutores e energias renováveis tem desafiado a Europa em setores onde antes era líder. Esta situação coloca a Europa num dilema. Por um lado, não se pode tornar completamente dependente dos Estados Unidos, especialmente quando as suas políticas podem mudar radicalmente de uma administração para outra. Por outro lado, competir diretamente com a China exige um nível de investimento e coordenação que a Europa ainda não conseguiu alcançar. Esta falta de clareza estratégica é uma das razões pelas quais a Europa parece estar a perder terreno no palco mundial. Quinto, o que a Europa faz bem? Uma réstia de esperança em meio à crise. Apesar dos desafios que enfrenta, a Europa não está fora da corrida. O continente continua a ser líder em várias áreas-chave, e estas vantagens podem servir de base para a sua recuperação. A Europa é reconhecida pela sua capacidade de produzir produtos de alta qualidade. Indústrias como a engenharia mecânica, robótica avançada e aeroespacial são áreas onde o continente é líder mundial. Empresas como a Siemens e a ABB são atores globais nos seus setores, enquanto a Airbus compete diretamente com a Boeing na construção de aeronaves. Além disso,
A Europa tem uma longa tradição em engenharia e design. Regiões como o norte de Itália, o sul da Alemanha e a Suíça são conhecidas pela sua capacidade de fabricar produtos de precisão de alta qualidade. Esta capacidade de criar produtos de alto valor acrescentado continua a ser uma vantagem competitiva importante, especialmente num mundo onde a qualidade e a sustentabilidade desempenham um papel cada vez mais relevante. No entanto, estes trunfos por si só não são suficientes. A Europa precisa de integrar estas competências em setores mais inovadores, como a inteligência artificial, as energias renováveis e a biotecnologia. Se o conseguir, poderá encontrar um nicho competitivo no mercado global, mesmo face a gigantes como os Estados Unidos e a China. Sexto, o futuro da Europa. O que a Europa precisa de fazer para se manter relevante? A Europa tem um caminho difícil pela frente, mas nem tudo está perdido. Existem várias medidas que o continente pode tomar para recuperar o seu lugar e ser competitivo no palco mundial. A primeira e mais importante é investir em inovação. Isso significa alocar mais recursos para pesquisa e desenvolvimento, incentivar a criação de startups e apoiar empresas tecnológicas emergentes. Trata-se também de reduzir a burocracia e criar um ambiente mais favorável ao investimento privado. Sem um ecossistema que fomente a inovação, a Europa não conseguirá competir com os Estados Unidos e a China. A educação também precisa de ser uma prioridade. Num mundo cada vez mais tecnológico, é essencial ter uma força de trabalho qualificada em áreas como inteligência artificial, robótica e energias renováveis. A Europa precisa de reformar o seu sistema educativo para responder às necessidades do século XXI e atrair talentos de todo o mundo que possam impulsionar a sua economia. Por fim, a Europa precisa de se unir. A fragmentação política e econômica entre os Estados-membros da União Europeia dificulta a implementação de reformas significativas. Sem uma maior cooperação, será impossível tomar as medidas necessárias para ser competitiva na nova ordem mundial. Sétimo, as consequências da inércia. O custo da inação é elevado. As previsões indicam que, até 2050, a economia europeia poderá representar menos de 10% do PIB global. Isso não só diminuiria a sua influência global, como também afetaria o bem-estar dos seus cidadãos. Uma Europa estagnada teria menor capacidade de negociar acordos comerciais favoráveis, atrair investimento estrangeiro ou assumir um papel de liderança em áreas cruciais, como as alterações climáticas e os direitos digitais. Além disso, a cada ano que passa, sem que a Europa consiga aumentar a sua produtividade e inovação, perde milhares de milhões de euros em potencial econômico. Isso afeta não só as grandes empresas, mas também as pequenas e médias empresas e os trabalhadores, que enfrentam oportunidades cada vez mais reduzidas num mercado global cada vez mais competitivo. A inação também teria consequências políticas. O aumento da desigualdade e a estagnação econômica poderiam alimentar a ascensão de movimentos populistas e eurocéticos, colocando em risco a coesão da União Europeia. Isso, por sua vez, poderia levar a um ciclo vicioso de instabilidade política e econômica. A Europa está numa encruzilhada. Os desafios que enfrenta são enormes, mas as suas oportunidades são igualmente vastas. Com as decisões certas, o velho continente pode reinventar-se e recuperar o seu lugar no palco mundial. Mas o tempo está a esgotar-se. Os Estados Unidos e a China não vão esperar. E a cada dia que passa, o fosso aumenta. Será a Europa capaz de se adaptar e ser competitiva no século XXI? Ou será relegada a um papel de espectadora num mundo dominado por outras potências? A resposta depende das decisões que tomar hoje. Uma coisa é certa: o futuro da Europa está em jogo e é chegado o momento de agir.